Olá, que Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. Preste atenção nessas imagens. Talvez essa tenha sido a realidade na sua vida. Você tem aí na cabeceira da sua cama, você tem vários remédios, drogas, você tem aí seringas, você tem aí do lado da sua cama antidepressivo, remédio para dormir, remédio para ansiedade. E a pergunta que eu te faço é: até quando isso, hein? Até quando você vai aceitar a sua vida totalmente dominada pelas doenças, pelos vícios, pelo mal? Você quer a nossa ajuda em oração? Você quer mudar? Você quer se livrar disso? Eu quero falar com você que tem um familiar nesse estado. Eu quero falar com você que, mudando agora de canal, você sintonizou nessa programação. Deus está te convidando para mudar de vida. Preste atenção na história dessa pessoa. Alguém, como muitos amigos aqui do Sul, tiveram a sua vida marcada pelas enchentes, perderam tudo. Mas com essa pessoa, com a Sheila, foi diferente. Foi diferente porque ela viu literalmente o seu sonho ir por água abaixo. Mas através de uma decisão, de uma fé no altar, mesmo debilitada, mesmo com a notícia de uma doença, o diagnóstico de uma doença gravíssima, ela não se entregou a essa situação e ela lutou e deu a volta por cima. Vamos acompanhar juntos a história da Sheila e já voltamos falando mais sobre essa fé da justiça, essa fé que transforma. Aqui foi quando a gente conseguiu entrar dentro da loja e ver o caos que estava, né? Toda a loja. Há um ano atrás, em maio, a gente perdeu tudo que tinha dentro da loja, não sobrou nada. Que a gente teve uma média, mais ou menos, uma perca de R$500 mil. E tinha noivas, tinha 15 anos, trajes, joias, todo o material que tinha de joias, de bolsas, de calçados, tudo se perdeu, nada sobrou, né? Isso foram um trabalho de 17 anos de empresa e a gente perdeu tudo em um dia. Esse aqui é o ângulo da minha casa. Ele dava para ver de cima do telhado a quantidade de água, né? Aqui é a frente da minha loja, a entrada da casa. A geladeira que estava na cozinha foi parar na sala. Tipo, o sofá que estava na sala foi parar na sala de jantar. Aqui é um pouco do que tinha de móveis, de roupa, de tudo que tinha dentro da casa a gente tirou para fora, porque nada se salvou. Como se não bastasse, né? Só a nossa casa e a nossa empresa ter sido devastada pela enchente, a nossa igreja também. E o que me doeu muito, que eu lembro que a primeira vez que eu consegui colocar, né, meus pés dentro da igreja, eu encontrei a casa, né, eu digo que a casa do meu pai, do nosso Deus, destruída. E mesmo, né, estando como obreira, meu esposo também é obreiro, mas a gente não colocou a fé de lado. Eu preparei a Santa Ceia em 2 pratos e numa mesa de plástico que eu arrumei emprestada, a primeira Santa Ceia, com a nossa igreja ainda destruída. E eu preparei a Santa Ceia, mas eu preparei a Santa Ceia chorando. Porque foi doído.
Mas ali, ao mesmo tempo que eu preparei aquela Santa Ceia, eu sabia que todo aquele povo ali tinha passado, né? Todo o nosso povo da igreja, os obreiros tinham passado, toda a nossa família tinha enfrentado a mesma coisa. E não desistindo da fé, porque a gente recebeu o apoio de todos os pastores. Nós, obreiros também, né? A gente nos apoiamos uns aos outros, a gente ia para a igreja, na sede de Canoas, esvaziar as carretas para distribuir as doações, né? A gente saía lá de onde a gente estava abrigado e ia para lá, ia para a guerra, ia para a luta, remangava as mangas e vamos lá ajudar o pessoal e entrava em contato com as pessoas que estavam precisando de ajuda. Eu tinha perdido tudo, mas eu não tinha perdido a minha fé. Em meio a todo o caos, né, da enchente que a gente enfrentou, através de exames de rotina, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E através de uma biópsia foi constatado que era um carcinoma ductal infiltrativo, né, agressivo. Quando eu descobri em agosto era um nódulo só. Quando chegou em outubro tinham 4 tumores na mesma mama. E através da quimioterapia, o que aconteceu? Eu acabei perdendo todo o cabelo. Perdi todo o cabelo, comecei a usar lencinhos, mas a minha fé sempre ativa. Eu podia faltar qualquer pessoa na igreja, mas eu estava lá. Eu ia debilitada, saía debilitada das químios, passando às vezes muito mal, mas tomava ali um cafezinho, um chazinho, lá me ia para a igreja para minha corrente. A dor era intensa, a dor não cessava. E teve certos momentos que eu, na casa da minha cunhada abrigada, eu dobrava meus joelhos, eu ia para o quarto orar e clamar. Eu clamei por justiça. Eu clamei por justiça a Deus, eu clamei por força. Eu botei a minha mão na Bíblia e disse, ó Jesus, o Senhor é o meu juiz, é o meu advogado, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu médico, é o meu remédio. Então, se eu sou fiel ao Senhor, né, e eu estou passando por essa injustiça, que o Senhor venha honrar a minha fé, né, e restituir tudo o que foi perdido. E veio a fogueira santa. Então ali, o tudo ou nada, né? O tudo ou nada. Eu lembro que as minhas coisas estavam dentro de sacola e de caixa de papelão. Então ali eu poderia ter pensado, não vou subir no altar. Mas eu estava passando por uma injustiça muito grande. Eu gerei meu sacrifício, subi no altar e ali eu cobrei a justiça de Deus. Eu subi injustiçada e quando eu desci do altar, eu clamei a justiça de Deus. Está escrito na tua palavra que tudo que nós pedíssemos em teu nome o Senhor nos daria. E eu pedi a justiça. E a justiça veio. Não foi da dia para a noite. E ali a gente foi botando a mão na massa, pastor. Quando eu precisei abrir a loja, as minhas máquinas todas foram perdidas. Então eu arrumei aquelas máquinas e voltei a trabalhar. Vamos abrir as portas, né? Conversei com meu esposo e vamos à luta, vamos trabalhar. E aí dessa forma a gente começou pelas redes sociais, a avisar os nossos clientes que a gente estava de volta. Veio clientes de longe, veio clientes de cidades diferentes que eu vou lhe confessar que eu não esperava. Então, assim, ó, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando e foi enviando gente de cidades distantes. A casa foi sendo restituída, os móveis foram chegando, a minha loja a gente foi reformando e, assim, eu ganhei mais de 40 vestidos de noiva de uma estilista de São Paulo, que me encontrou e mandou largar lá na minha loja. Eu não conhecia essas pessoas, eu não sei nem quem elas são, só sei que elas enviaram para mim até a minha loja. E Deus restituiu em 6 meses tudo que a gente perdeu, né? A justiça de Deus prevaleceu. Então, eu digo que hoje a glória da segunda casa é maior e melhor que a primeira. Porque o que eu tenho hoje na loja, eu não tinha antes. E é visível a mão de Deus. E o câncer? A senhora não falou do câncer.
O que aconteceu? O câncer sumiu. Estou curada, graças a Deus. E para quem perdeu todo o cabelo, hoje eu estou com bastante cabelo. Então, estou curada, graças a Deus. Tenho saúde. Há 2 meses atrás fiz todos os meus exames. Tá tudo em perfeito estado, tudo certinho. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja também foi, né, restituída. Hoje a nossa igreja está melhor do que era antes, né? A igreja de Porto Belo, em Canoas. A diferença é perseverar. Perseverar, não olhar para trás, não ficar murmurando, não ficar questionando a Deus pelas lutas e pelas guerras, né? E ir em frente, atravessar os desertos. Todo esse tempo que ela ficou lá em casa, ela nunca murmurou, nunca via a Sheila chorar. E ela sempre de cabeça erguida. Nunca via minha mãe murmurar ou até mesmo questionar a Deus. Por que disso, por que daquilo? Não, ela só agradecia e ela sempre falava que muito mais da gratidão que a gente tem que ter pelas bênçãos é pelas lutas, porque é isso que forja a nossa fé. E foi exatamente a admiração pela fé dela que me fez despertar e entender que se eu queria ter a mesma paz dentro de mim, eu precisava me entregar para Jesus. Como você acha que reagiria a Sheila sem o Espírito Santo? Eu não estaria viva hoje. Eu não estaria aqui hoje, né? Eu digo que o Espírito Santo nos reveste com a armadura dele todos os dias, em porção dobrada. Veio, né, uma injustiça. Através dessa injustiça, Deus permitiu para que houvesse a justiça de Deus, né? E eu sempre digo que fidelidade, fé e ação andam juntas. Você também pode fazer como ela fez. Você pode vir para o altar. Aqui está a nossa imagem do altar. Pode colocar aqui, por favor. É este local. Esse local se tornou o tribunal da justiça de Deus. Você que é uma pessoa que está vivendo injustiçada. Você que é uma pessoa que ama e não é amado. Você já pensou várias vezes em separar? Você até já falou com o advogado, você de repente já está com o documento em mãos. Apenas a pessoa amada ainda não assinou. Será, meu amigo, que o divórcio é a solução? Mas talvez você fale, mas eu fiz de tudo e não tem jeito. Eu já dei chance para a pessoa mudar. Eu já até mesmo dei um tempo. Mas eu vejo que a única solução é o divórcio, é a separação. Eu só não me separei ainda por causa dos meus filhos ou porque eu não tenho para onde ir. Separação nunca é fácil. Você que está vivendo essa injustiça no seu lar, são traições, são brigas, agressões física e verbal. Você não sabe mais o que fazer. Os vícios têm tomado conta. A pessoa amada, quando ela não usa nenhuma substância, ela é uma. Mas quando ela está sob o efeito do álcool, das drogas, ela é outra. E você não aguenta mais. Você, mãe, não aguenta mais essa luta que você tem enfrentado com o seu filho. Você não aguenta mais internações nas clínicas. Você não aguenta mais ter que fazer até mesmo manobras. Você me entende aonde eu quero chegar, para que o seu filho não seja morto por um traficante. Essa tem sido a sua realidade. Você quer nossa ajuda? 99510250. Você pode entrar em contato e falar, eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu tenho um problema na família e eu, assistindo essa programação, eu quero ajuda. A forma melhor de você vencer isso, o primeiro passo seria você estar, nesta sexta-feira, participando desse corredor. Esse corredor formado pelos 33 escolhidos, onde nós estaremos determinando a sua libertação, a vitória, o poder de Deus na sua vida. Vamos então a esse intervalo que fala
desta sexta-feira do banho do descarrego com o elemento sagrado que você estará recebendo na entrada. Traga uma garrafinha com água e essa reunião poderosa na sequência você vai acompanhar um intervalo que fala também desse momento do jejum, onde nós clamamos ao Deus do meio-dia para que Ele venha libertar você. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Nesta sexta-feira, a continuação das 7 sextas-feiras do Banho do Descarrego, às 15h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. Tem jeito para você. Eu vou mostrar o testemunho de mais uma pessoa que venceu, que se libertou. Mais uma pessoa que teve a sua vida transformada nesta campanha da justiça. Deus voltou. A feira da vida. Porque daqui ouviu clamores, gritos por justiça, que ecoaram até o seu trono. Quem são estes que ele procura? São almas que gritam e ninguém ouve. Os frutos pisados, esquecidos, injustiçados. Quem os defendeu? Quem se importou? Quem se atentou para os seus constantes gemidos?
só houve um: o Deus que caminha por entre os restos do fim da feira. Com um olhar de justiça, e estende a mão para buscar aquilo que o mundo desprezou. Foi Ele que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que falou de uma certa viúva. Ela não tinha recursos, não tinha nome, mas tinha uma causa e tinha fé para perseverar. Fé para voltar todos os dias, numa porta, a única que podia bater. Sim, por algum tempo não teve resposta, mas a sua voz foi ouvida e sua causa julgada. E foram vozes assim que Deus ouviu aqui e que chegaram a esta porta. O altar. Novamente, chegou o tempo de exibir novos frutos. As mais improváveis histórias que Deus buscou no fim da feira, para colocá-las aqui. Ele é o Deus dos invisíveis. Dos que clamam dia e noite. O justo juiz que desce do seu trono. E ele vem para fazer justiça. Muito bem, nós temos uma ótima notícia para você. Atualmente, a nossa Catedral aqui da Fé está localizada na Padre Chagas, 3536, mas em breve eu queria mostrar para você um vídeo agora. Pode colocar já esse vídeo aqui ao fundo, por favor? Olha só, essa é a mais nova Catedral de Guarapuava, localizada aqui na 15 de novembro, em frente à Praça Matriz, ali no calçadão que foi revitalizado. Você, em breve, estará tendo o privilégio de visitar esta nova catedral, uma casa de Deus que está sendo preparada depois de quase 4 décadas, graças a Deus, para o povo guarapuavano. É uma realização muito grande, é um prazer, é um sonho realizado, é a justiça de Deus se manifestando. Acompanhe então um trecho que mostra as obras que estão em andamento aqui na nossa Catedral da Universal em Guarapuava e eu já volto. Inclusive hoje, como todos os dias, você estará participando de uma oração que acontece às 22h30, através das redes sociais da igreja e também pela CNT. Vamos entrar nessa caminhada da fé, vamos lutar, vamos rumo à justiça de Deus. Essa fogueira santa é para transformar
a sua vida. Prepare o seu copo com água, nós vamos acompanhar um intervalo que fala dessa caminhada da fé rumo à justiça de Deus e na sequência voltaremos unindo a nossa fé com a Mary Martins. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, nosso Rei e nosso Pai, nos sentimos felizes e à vontade, meu Pai, de falar contigo. Mas, meu Deus, quantas pessoas estão neste momento sem paz? Eu tenho paz, eu consigo dormir à noite, mas e esta pessoa que está orando agora? Quantas noites ela passa em claro? Essa pessoa que sofre dentro dela, ela não tem paz, ela não consegue raciocinar, ela não consegue decidir. Espírito Santo, age agora e tira de dentro dela toda a turbulência, tudo aquilo que está trancando o coração dela e que ela tenha a tua paz, a tua tranquilidade. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, venha dar tranquilidade a esta mente, a este coração e, consequentemente, na família, na casa, no trabalho, meu Pai. Eu entrego cada vida nas tuas mãos e te peço, meu Senhor, unge esta água com o teu poder e quando esta pessoa participar, ela receberá a tua paz e a tua tranquilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, beba desta água e receba a paz. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima. Graças a Deus você está abençoado, toda a sua família. Não se esqueça, a vitória, a justiça que você quer depende de você. Troque a mesa desse mundo pelo altar de Deus e você verá a promessa dele se cumprir. Nós vamos estar nesta sexta-feira participando de uma grande reunião de fé e milagres na vigília do meio-dia. Ao meio-dia em ponto daremos início a essa reunião e vamos terminar ali por volta de 12h40, 12h45. Serão 33 minutos de poder, onde você irá chegar de um jeito e sairá transformado. Você vai passar por esse corredor, mas o mal que vem acompanhando a sua vida não vai passar. Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá.